Eu quero saber quando foi o reencontro de verdade. Ah, Que aí, nisso... isso você morava aqui em São Paulo e voltou pro Sul, é isso? Voltei pro Sim. Aí Sul. tu foi pra Bahia, eu acho. Não, depois do Audax eu fui pra Imbituba. O pessoal que me levou pro Audax, eles tinham um projeto em Imbituba de revelar jogadores. Aham. Então, todo mundo que tava lá eu conhecia porque antes de ir pro Audax eu tava jogando com o time deles. Então eu fui pra Imbituba, onde eu conhecia todo mundo e tal. E aí fiz um bom campeonato lá e aí o Avaí se interessou e foi onde eu fui pro Avaí. Aí fiquei Entendi. 2 anos e meio no Avaí. Não, 2 anos e meio no Avaí. E vocês se falando à distância, ou sem Sim. contato? Mas aí Mas o a gente se contato já tornou... tava bem menos do que a gente mas a tinha gente já tinha antes. conversado sobre virar amigos, porque a gente tinha uma relação assim muito forte um com o outro. Uhum. E quando a gente se vira, acabava a amizade, mas a gente sempre tentou se tornar amigo. Então a gente sempre conversou muito como amiga, ele contava sobre o dia a dia da vida dele, eu também. Depois ele também teve uma namoradinha que a gente respeitou, tudo, se Aham. afastamos. Cada um seguiu sua É. vida, assim, em um certo momento, cada um seguiu sua vida. Aí depois, na época da pandemia, foi que a gente voltou a ter contato de verdade e a gente começou a conversar. Mas tu vem de Aí ela férias tava no também, a período. gente daí ali era só amigo, que tu veio, tu trouxe uma camiseta do Havaí pra mim, pra Bianca, lembra? Isso, mas lá no Havaí, Lá no Havaí. Aham. E você tava morando onde na pandemia? na pandemia eu tava na França já. E você? Tava em Depois, Porto tipo, Alegre. Porto depois do Alegre. Havaí eu fui pra Portugal, aí fiquei 2 anos Uhum. em Portugal, França, 1 ano na França. E aí isso era, na pandemia eu tava indo pro segundo ano da França, onde eu já tava indo pra Inglaterra já. Sim. E aí, Depois só que foi Barcelona, é isso? isso. Entendi. Aí ainda fiquei 2 anos na Inglaterra, então, tipo, a gente começou a ter contato mesmo quando eu tava na Inglaterra. Uhum, E um novamente. fuso também, né? Aham. E foi muito, muito aleatório, assim, quando a gente voltou a se falar. Quem que chamou quem? Eu nem Nesse lembro. momento? É. Não lembro. Não lembra? Hã? Então foi você. Pode ser, pode ser, pode Eu ser, deixei ele. pode ser. Não, mas qual foi, assim, tipo, que tava no momento da vida e falei, nossa, vou mandar uma mensagem. Não, eu Vocês acho que não- foi até eu que te chamei. Falando Eu sério não agora. lembro. Acho que ela tava num período de separação e Eu tinha tal. tido um antigo relacionamento e aí eu tava num período de separação e ele sempre foi muito meu amigo. E aí eu ia embora pra Porto Alegre, eu tinha vivido numa época aqui em São Paulo. E aí eu ia embora pra Porto Alegre, eu tava bem mal, assim, foi um fim meio chatinho, abusivo, etc e tal, que não vem ao caso. Uhum. Mas eu lembro dele ter, tipo, pegou uma casa na praia e ele falou: sai um pouco de Porto Alegre e vem pra cá comigo, com os guris e tal. E a gente foi conversando, tipo, se juntou todo o nosso grupo de amizade antigo, que, claro, a gente sempre se via em férias. A gente, de vez em quando eu tava solteira, ele também, a gente se reencontrava, às vezes ficava e tal, mas nada muito sério. É Porque que quando eu coincidiu quis ficar com muito. ele, ele não quis ficar comigo. Eu tinha Mas aí chegou a 18 hora, né? anos. É que coincidiu muito Chegou Aí com a a minha o mãe hora. me período de férias. falava, quando tu quiser ele não vai te querer, porque o mundo gira. Ai, vira essa boca pra lá e eu nem vou querer ele, porque eu achava que a gente era melhores amigos. Tipo, a gente tá misturando as coisas, tá? Sabe? Uhum. E aí, realmente não, 18 anos, eu falei, cara, tá, vamos tentar. E ele, não. Eu, o quê? Tava curtindo a vida. Eu, o que que Foi é? o E meu ele, melhor não. momento de solteiro. Tava voando as tranças, nem tinha trança naquela época. Não tinha cortado, aí tava voando as tranças. Ah, E mas aí aí- chegou o momento dele falar, não, E eu né? fa- Você falou, não, não, e tu não. não tem noção. Eu cheguei tanto muito tempo cheia da escutando razão. não. Eu cheguei muito cheia da razão. Tipo, tá, eu decidi, eu vou embora pra Portugal contigo. Tipo, quem te perguntou? Foi quem a gente convidou. Ele, não, tu não vai. E eu, tu só queria me usar. Eu já usei aquele golpe da parte da mulher, né? Nesse tempo todo, só queria me usar. E tal, fiz uma fiasqueira. Fiasqueira é... Isso no telefone ou pessoalmente? Pelo telefone, gente. Pelo telefone. Mas 2 dias depois eu tava lá na casa dele. Mas a gente decidiu. Não, pessoalmente a gente sempre se deu muito bem. Porque ele não As fala. nossas maiores brigas foi por telefone. Por telefone, ele fala tudo o que ele quer. Pessoalmente, ele não me fala. Mas pelo Ah, ele telefone, guarda tudo. Ele guarda. Ele, Eu levo tempo de pensar no que aconteceu e no que eu tenho que falar, né? Boa. E ele, eu acho que nunca quis discutir comigo. Eu tinha resposta muito rápida. Então, ele ficava tipo, não. Aí, ele decidiu que não me queria mais. E aí você foi viver a vida. Fui viver minha vida. Falei, tá, tu acha que eu vou ficar o quê aqui sofrendo também? Não, te abusando. E aí, daí, isso eu tinha 18 anos, né? 18 Daí, anos. depois daí a gente ficou um bom tempo sem se A falar. gente ficou uns 2 anos sem manter contato, eu levei pro coração, porque é muito mal que ele não me quis. E a minha mãe falava, eu te avisei, minha filha, escuta a tua mãe. Falei, Não, agora quem não quer a sou mãe eu. dela é muito boa conselheira, porque ela falava pra mim, vai viver a tua vida, vai namorar. A Eu Natália, tô aqui com ela, que essa tu mulher é quer com louca. ela? Ela é louca. Falava assim, a mãe dela. Minha mãe é apaixonada por ele.
A minha mãe, se ela vê ele triste, ele pode ter feito qualquer coisa. O que que tu fez pra ele? Eu falo, sabe como é que tu sabe que não foi ele que fez pra mim? Entendeu? Defensora. Defensora, ela é apaixonada por ele. Desde E quando a gente se conheceu. E foi nessa casa aí da praia, era da pandemia? Foi aí? Foi um pouquinho depois da pandemia. Não, era pandemia. Era pandemia. Tava, Sim, que muita gente aqui- foi pra praia é que, também, tipo né? assim, lá na França fechou pra pandemia muito cedo. Deu os primeiros casos, tarará, aí fechou. E aí eu fiquei um período lá ainda. Tanto que normalmente eu venho pro Brasil de férias, final de maio. Agora não, né? Mas normalmente quando eu tava, tipo, em Portugal, na França, Não eu ia vinha. pra seleção ainda, Eu né? vim, não ia pra seleção, eu vinha pro Brasil, tipo, meio de maio pro final. Uhum. Agora que eu venho um pouco depois. E nessa época, como fechou pra pandemia, eles não podiam liberar ninguém pra viajar. Então a gente Nossa. ficou mais um período. Eu vim pra cá, acho que era, sei lá, começo de junho. 1º de junho tu chegou. 1º de junho eu cheguei. Nossa, começou em março. né? 1º de junho eu Bastante. cheguei. Aí. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, igual a gente tava falando de festa, que eu sou inimigo do fim. Mas eu não. Quando é pra ser uma festa, tipo, um show, alguma coisa, eu não consigo ficar. Eu gosto de festa em casa, onde eu posso beber até cair, porque eu sei que eu tô em casa. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, eu falei pra ela, não quero ficar em Porto Alegre porque, eu prefiro pegar uma casa na praia, onde eu vou estar também mais tranquilo. Mais liberdade também, Sim, né? sim. Exato. E lá em Xangri-Lá é bom também, é Sim. calmo. Aí eu falei gosto. pra ela, se quiser, tipo, eu vou levar meus primos, meus amigos vão estar lá comigo, se tu quiser ir, vai pra lá, passa o fim de semana com a gente e tal. E aí o fim de semana tá até hoje. A gente nunca mais se separou. Sério? Porque aí, nessa loucura, assim, de fim de relacionamento e tal, eu me culpava muito. Eu falava, eu não quero nada porque eu acabei de sair de um relacionamento. E ele, eu acho que eu era mais machista comigo mesma do que ele. Porque ele falava pra mim, tu não é nenhuma recém-nascida, tu teve vida, tu não tem que te culpar por isso e O quê? tal. Porque tinha acabado de sair do relacionamento, é isso? E eu ficava tipo, ai, tu quer namorar comigo? Eu acabei de sair de um relacionamento, ele aí, tu não é nenhuma recém-nascida, eu não tenho, tu tem passado, ele sempre foi muito, ele sempre me apoiou muito assim como mulher. E aí eu lembro que eu tava sofrida também na época e ele foi muito acolhedor comigo. Ele tava ali como amigo, mesmo, tipo, um amigo, um irmão, assim, muito, Uhum. sem maldade nenhuma. Ele só queria que eu me curasse daquilo e ficasse bem. E foi onde eu vi que, cara, realmente a pessoa sempre esteve ali do meu lado e eu nunca valorizei, entendeu? Uhum. E aí eu nunca mais fui embora. Mas é porque acho que a mulher sempre é muito mais julgada, né? Então a gente tem medo do que as pessoas vão Exatamente. pensar, tem medo do que vão E falar. ele é muito, muito tranquilo. Por tantas vezes os amigos dele vão conversar com ele. Ah, eu tô agora com uma menina, já deu caso de um amigo nosso, mas ela tem filho, o que tu acha? Ele fala, cara, se a Natália tivesse filho, eu ia estar com a Natália e ajudando ela no que ela precisasse com o filho dela. Sim. Ele Eu pra... costumo dizer, se tu quer alguém que não teve passado, tu vai ter que ir num berçário e pegar algum Esperar, recém-nascido e esperar e É. criar. É, Porque as pessoas têm vida, ainda mais na idade que a gente tá. Se fosse a época de escola, por exemplo, ok, tem muita gente que não tem ainda um passado, mas com a idade que a gente tá, todo mundo tem um passado. Tu tem um passado, entendeu? A pessoa tem um passado, é normal. Sim. Agora, se tu vai se apegar no passado da pessoa, tu não vai viver com ninguém. é. Não, e também. Mas é a gente, mulher, às vezes, né? Eu me culpava por ter tido um relacionamento, tipo, de mais de 3 anos. Então eu falava, Obrigado. sendo que eu só tive ele e outro namoradinho. Aham, Eu só nunca fui assim de. sim. Porque quem vê, ai, eu tinha passado, vai achar que eu É, era rodada mas por aí. igual a gente fala. Mas eu não, eu sempre fui de ter relacionamento longo, sabe? Eu Sim, nunca sim. gostei de ficar em festa. A única pessoa que eu fiquei numa festa foi ele. Igual a gente fala que eu não quis ela na época, acho que é porque tinha que acontecer no momento que aconteceu. Sim. Ah, eu Porque, acredito muito. principalmente Muito. nessa época aí, eu particularmente não era homem o suficiente pra assumir ela e toda aquela responsabilidade que teria naquele momento. Uhum. Então, e também que eu tava aproveitando minha vida, e não era algo que eu queria naquele momento. Então, Sim. foi o motivo de eu não ter aceitado o convite dela. Mentira. Não, e talvez se vocês Porque eu não tivessem tava ficado juntos, não preparado. teria dado certo Eu não tava também. preparado pra assumir um relacionamento naquela É, e ele época. tava Eu não tava curtindo Eu também. não tava preparado pra assumir muitas coisas que eu sabia que poderia vir com esse relacionamento. Sim. No Então, fundo você é. sentia. Ah, a gente sabe. Eu acho que ele sempre souber quando ela sair entrar na minha vida, ela vai querer fazer horrores.